La esencia histórica de Portugal. Una vez, los navegantes portugueses reclamaron la mitad del mundo, el primero y el último de los imperios europeos. Pero al desvanecerse el imperio, también se desvaneció repentina e inesperadamente una antigua forma de vida. E agora, depois de já termos também recordado alguns sucessos da música dos anos 60, agora recordar por recordar, por que não, um tema da música portuguesa. Quem não se recorda desta cantiga que representou Portugal no Eurofestival da Canção? Traz a voz de Paulo de Carvalho, chama-se E Depois do Adeus. Vamos lembrar. Saber quem sou, que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Durante la mayor parte de este siglo, Portugal fue el país más atrasado y aislado de Europa Occidental. El concurso de Eurovisión era uno de los pocos contactos con el mundo exterior permitidos para los portugueses. Pero en abril de 1974, el ejército se preparó en secreto para dar un golpe, y la canción portuguesa en la radio era su señal para comenzarlo. Las dictaduras de Antonio Salazar y Marcelo Caetano habían durado desde 1926. Había sido una larga y dolorosa espera para los portugueses. E de facto aqui estamos com mais uma das nossas emissões, sabendo antecipadamente que do lado de lá do receptor estão, se não, ouçam. Bom, antes de 1964 eu era um disc jockey e era também jornalista. Acontece que era um trabalho para o qual era necessário ter muito cuidado, porque havia discos que estavam proibidos pela censura. Por outro lado, em termos de escrita, acontecia que determinados artigos eram pura e simplesmente cortados, totalmente, parcialmente, dependia da vontade dos senhores da censura. As condições de trabalho durante o período do governo Salazar eram muito más. Éramos coisas, e se a gente falasse ou se a gente reivindicasse os salários eram baixos, se a gente reivindicasse qualquer coisa, éramos logo perseguidos com a polícia e muitos colegas foram presos e despedidos por causa de reivindicarem, por causa de conversarem certas coisas que eles não queriam que eles falassem. Era uma vida por metade. Falar, por exemplo, com estrangeiros era difícil, porque nós tínhamos muitas vezes vergonha de falar do nosso país. Havia coisas que nós não podíamos falar, não podíamos dizer, e era sempre horrível sentir que havia uma pressão de haver uma polícia política. É horrível sentir-se perante outro semelhante e dizer assim, eu não posso fazer isto porque a polícia política não me deixa. Em Portugal, o regime ditatorial durou 48 anos, entre Salazar e Caetano. Eu penso que uma das razões para ter durado tanto terá a ver com o facto de se ter criado uma convicção de que os portugueses não tinham necessidade de se preocupar com política, bastar-lhes ir a trabalhar, porque, na verdade, havia uma pessoa, qual pai, que pensava por todos os portugueses. Essa pessoa era Salazar.
El error del dictador fue condenar a su ejército a 13 años de guerra absurda en Angola, Mozambique y Guinea, las últimas colonias de Portugal. A las 11 horas del 25 de abril, los soldados ya estaban listos para tomar el destino en sus manos. Cerca de hora e meia depois, na Rádio Renascença, foi transmitida uma outra senha. Aí sim, a Grândola Vila Morena, que acabou por se transformar de alguma forma como no hino do 25 de Abril, se quisermos dizer assim, e foi assim que se deu o golpe militar. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Às 6 da manhã, quando o dia nasceu, quando o sol começou a aparecer, saí com outras pessoas da minha equipa e fomos para a rua filmar. Os amigos encontravam-se na rua, beijavam-se, abraçavam-se, saltavam, pulavam de contentamento, diziam: é a liberdade, finalmente chegou a liberdade. Os gritos eram imensos, havia repórteres de rádio em cima dos tanques a dizer: o povo grita, as pessoas gritam, o contentamento é geral. Então foi bonito de se ver realmente nesse dia 25 de Abril, em Lisboa e noutras cidades, mas sobretudo na capital, como é lógico, que o povo saiu para as ruas, oferecia comida e bebida aos soldados, os quais não dispararam nenhum tiro e, pelo contrário, ostentavam nos canos das suas espingardas flores, cravos vermelhos, que se tornaram também um símbolo da própria Revolução. Foi muito bonito. O povo é quem mais ordena. A sombra do Mazinha. La revolución de los claveles estuvo inspirada por un golpe militar de izquierda, con ideas que sus oficiales habían traído del África. Lo que amenazaba con convertirse en un golpe comunista se convirtió rápidamente en una apertura para la libertad política y personal. Fue algo muy raro para los portugueses, que a pesar de sus inquietudes, se resistían a un cambio. Los portugueses siempre han aceptado su destino, una paciente forma de vida que han aprendido en el mar. Eu penso que o 25 de Abril de 74 teve uma importância histórica decisiva, no sentido em que, pela primeira vez, desde há muito tempo, Portugal teve que assumir a sua real dimensão, as suas reais capacidades, a sua riqueza e a sua pobreza também, e enfrentar-se a si próprio. E esse é o grande desafio, a meu ver, neste momento. Penso que o que faz de Portugal uma nação é o mar toda à volta. As pessoas vivem perto do mar. Mas isso também torna Portugal num porto, e sobretudo um porto de partida. Há a eterna vontade de sair, de ir para outro lado, de ser outras pessoas, mas noutros sítios. E não tanto de pensar em Portugal como uma nação em si. Isso provoca um eterno descontentamento. Portugal, no século XV, era uma ilha. Era uma ilha que estava rodeada a norte e a leste pela Espanha, a Espanha com quem nós estávamos permanentemente em guerras, e que tínhamos do lado a oeste e a sul o Atlântico. Portanto, eu penso que entre o ir para uma desgraça conhecida, que era a Espanha, e ir para um mar desconhecido que trazia talvez no seu fim a esperança, eu penso que o povo português enveredou por aí, independentemente das conjunturas políticas, religiosas, comerciais, etc. Até 74 era impossível as mulheres entrarem na Marinha Mercante Portuguesa e a partir de 75 começaram a entrar as primeiras. Eu fui uma das primeiras e fiz a carreira toda normal,
até finalmente chegar a comandante. Sou, neste momento, comandante deste navio, do Zangão, do Port Lane. Bajo la cambiante superficie está el mar que nunca cambia. En el siglo XV, los portugueses comenzaron a zarpar desde Europa. Fueron los primeros en rodear el Cabo para llegar hasta la India y los primeros europeos que llegaron a Japón. Los primeros comerciantes de esclavos a través del Atlántico, llevando comercio, religión, curiosidad e inquietud. Há quem possa ironizar e dizer que, por exemplo, as descobertas foram 200 anos de saber acumulado para poder ir-se embora de Portugal. Mas é uma ironia. Não sei do meu amor, não sei do meu amado, nem sabe onde foi. Os portugueses têm a noção de que houve um dia em que eles assumiram um papel que é um papel de suprema importância, que foi o de iniciar o comércio à escala planetária e foi o de dar uma visão científica diferente do mundo. Os portugueses foram os primeiros a dar a volta ao mundo e há esse sentimento de nostalgia por esses dias e a noção também de que nunca mais será possível repeti-los. Los portugueses son como los marineros que siempre están lejos de su patria. Han descubierto una nueva emoción a la que llaman saudade, una triste nostalgia por el pasado que expresan con canciones sobre el fado o destino. Hasta la más famosa de sus intérpretes lo encuentra elusivo. Não sei se a saudade nasceu com o mar, se o mar nasceu com a saudade. São as duas coisas que se misturam. A saudade começa pelo mar. Começam a saudade e o fado também. Mas o simples facto de partirem para o mar e deixarem a família, os namorados e os amores e toda a gente que para trás, era uma saudade dos que iam e dos que ficavam. Na altura em que eu andei na escola há muitos anos, quer dizer, naquela altura, nós ficámos com uma ideia que Portugal tinha sido grande, que Portugal tinha sido grande, que Portugal tinha sido grande. Veio uma revolução que nos cortou Portugal aos bocadinhos. Eu, por acaso, agora sinto-me um bocadinho desenraizada. Tenho medo do grande mar, cuidado. O que tem à sua frente a nação portuguesa é outra vez fazer a mesma coisa, percorrer o mesmo mar, que pode ser um outro mar, mas que não pode deixar de ser o mesmo, e voltar a encontrar essa relação especial e generosa que tiveram com todo o mundo. Estar no mar faz-me sentir talvez livre, porque no fundo o mar, aquilo que me transmite é um horizonte livre. É um horizonte, é uma linha do horizonte e para trás daquela linha do horizonte pode estar tudo. O bom, o mau, qualquer coisa. Aunque los portugueses son un pueblo de saudade, sufrido y resignado, no parecen ser un pueblo revolucionario. Pero no solo fue el saudade. Los portugueses siempre se han sentido amenazados, especialmente por España y por los pocos que se beneficiaron con su imperio. Los antepasados de este hombre fueron los reyes de Portugal durante casi 300 años. Os portugueses são geralmente mais pacíficos e mais diplomáticos que os castelhanos espanhóis. Por exemplo, no Império, na construção do Império, Portugal fez o seu Império sobretudo pela diplomacia. A Espanha foi pela conquista. A Castela sempre quis controlar toda a Península Ibérica e conseguiu, com os bascos e os catalães, dominá-los. E com Portugal nunca conseguiu, mas no íntimo de cada espanhol há ainda um desejo da unidade da Península Hispânica, da Península Ibérica. Obligados a salir hacia el mar, los portugueses fueron bien recibidos en otros países de Europa. La alianza más antigua del mundo fue firmada entre Portugal e Inglaterra en 1386. Porque Portugal sempre necessitou
de se aliar com a potência atlântica dominante como forma de compensar o perigo da Espanha vizinha. Então, antigamente era a Inglaterra, hoje é basicamente a aliança, na prática, com os Estados Unidos. Mas, sentimentalmente, continua a aliança a ser com a Inglaterra. La alianza anglo-portuguesa nació en el mar y se selló en un puerto. La Casa Fábrica en Oporto es el santuario del comercio de este vino, el Oporto. The basic membership of the factory is with the British port wine shippers. The rules of the association state that only British subjects can be members of it. There aren't any foreign Portuguese members. Para los portugueses, la alianza con Inglaterra significaba la supervivencia. Para los ingleses, era una licencia para la explotación de un lucrativo mercado. The principal thing originally was that they should have preferential treatment in tariffs and duties of goods from England into Portugal. In fact, they had their own judge appointed, or was actually a magistrate appointed, to look after those interests. And he was, in fact, paid by the English. And so we did have more preferential rates than any other country here. En el siglo XIX, los británicos estuvieron a punto de convertir a Portugal en una de sus colonias. Controlaban los tranvías y los teléfonos, los bancos y las navieras, y después tomaron las colonias portuguesas en África. Now I'll show you now this map of Africa, which is very interesting to see. The greater part of the country is completely uninhabited, but this is in 1835 this map was made. The Portuguese territories there of Angola and Mozambique were already obviously very highly populated in relation to the rest of the whole of the African continent. Quando nós estávamos em dificuldades e os interesses da Inglaterra não eram exatamente os nossos, normalmente a Inglaterra esquecia-se da aliança. No caso da África, do mapa cor-de-rosa, em que a Inglaterra fez o ultimato contra Portugal, e esse ultimato foi o primeiro pretexto para a República em Portugal. La humillación en África tuvo repercusiones en Portugal. El mapa rosado era un plan de Portugal para unir a Mozambique con Angola, pero afectaba las ambiciones de los británicos y estos lo evitaron. Eso contribuyó a la caída de la monarquía portuguesa en 1910. El antiguo Portugal estaba comenzando a desmoronarse, pero su imperio continuaba sirviendo a los intereses de algunos. Portugal sempre foi gerido por uma quinzena de famílias que detinham o monopólio de toda a administração, a indústria, a agricultura. Eram famílias normalmente que eram proprietários agrários e depois, mais tarde, no século XIX, dedicaram-se à indústria. Mesmo as colónias, quem explorava as colónias era alguns dessas meia dúzia de famílias. Hoje em dia isso está a mudar, já não é possível, já não são essas mesmas famílias, mas o sistema, eu penso que continua. Em Portugal há uma instituição chamada Cunha, que significa que temos que ajudar as pessoas quando nos pedem e que através de pedidos se consegue tudo. Não é um problema de corrupção, é um problema de mentalidade que vem desde criança. A existência do Sr. Cunha implica que, em termos de dinâmica de trabalho em Portugal, há um grande conservadorismo. É um sistema que está instituído a todos os níveis da sociedade, quer para as necessidades de emprego, necessidades sociais, problemas de saúde, problemas legais, tudo. Todos os problemas em sociedade, em Portugal, costumam ser resolvidos pelo Sr. Cunha. A mediados del siglo, el imperio estaba minando la fuerza de Portugal por el beneficio de una élite.
El lema de Salazar era «Portugal está orgullosamente solo», y como resultado gobernó al país más pobre de toda Europa occidental. Al desmoronarse el imperio, la pobreza obligó a los portugueses a trabajar en los países más ricos del norte. Y eso sucede aún. Cada verano vuelven en sus autos nuevos, pero no todos llegan a casa. Durante o verão, com respeito a acidentes, há muitos acidentes, mais imigrantes, porque não conhecem as estradas, outros vêm ver os familiares e bebem bebidas alcoólicas e coisas do género, e depois há muitos pistes, muitos acidentes, né? E normalmente é na altura do verão. Nós emigramos porque realmente a vida antigamente era difícil. Era mais difícil, havia poucos ganhos. Depois a gente arranjou a mulher e casou com ela. Arranjou uma bandada de família. Era preciso ganhar para os filhos? Era preciso ganhar para os filhos. E para a mulher? Claro. Por isso que a gente foi para este mundo fora, cheio de tristeza e sei lá. Salazar dependía de la inversión extranjera para mantener su obsoleta economía, pero tenía que evitar la salida de los conscriptos que necesitaba para sus guerras coloniales. Se negaba a aceptar el siglo XX. Pero en la década de los 60, mientras mejoraban los empleos en Europa y empeoraban las luchas en África, eran miles los portugueses que emigraban. Ora bem, nós passamos a fronteira a salto porque não havia passaporte. Não éramos imigrantes, tivemos que ir a salto. Foi por intermédio de um passador? Pois. Fomos entregues a ele. O teu trabalho de passador era um bocado difícil porque era arriscado. Aos 14 anos comecei a trabalhar. Montei um bar na fronteira com a Espanha. Nesse bar trabalhei com contrabando e imigração. O que é essa imigração? Imigração que eu passava homens para a França ou para a Alemanha, atravessava-os na fronteira. Tanto a nado como num barco. A nado quer dizer que os levava às costas. Ganhei umas coroas com isso. Foram tempos difíceis, mas gostei muito de fazer aquilo que fiz. Há aldeias que estão desertas durante um ano inteiro, porque 80% da sua população partiu lá para fora à procura de uma nova forma de vida. O dia mais lindo que tínhamos na nossa vida é quando os maridos chegavam do estrangeiro, a gente ficava toda contente. Quando eles eram para ir embora, ficava a gente toda apaixonada, de saudade deles, depois olha a vantagem. A gente se embora, a gente não sabia se os tornava a ver ou não. Aunque los dictadores ya se han ido, aún hay muchos portugueses que continúan emigrando en lugar de mejorar su propio país. París sigue siendo el segundo lugar con mayor cantidad de portugueses. Para ellos, la emigración es natural, pero los cambios no lo son. Existe uma ilha na Ásia dividida em duas. Uma parte é da Indonésia. A outra é um território chamado Timor. Mais de 200 mil timorenses já foram massacrados, exterminados, e ninguém fez nada. El violento final de sus colonias en África e Indonesia provocó un cambio en Portugal. El golpe de 1974 fue tan solo el comienzo. Ese pueblo que no conocía las revoluciones se encontró repentinamente en un nuevo mundo. Quando a guerra colonial acabou, cerca de 1 milhão de pessoas veio de África em massa para Portugal para recomeçar a sua vida. É preciso ver que esta gente, quando estava em África, tinha que construir pelas suas mãos tudo. E, portanto, Portugal, nesse sentido, ganhou porque passou a ter gente com um grande espírito de iniciativa. Eu fiquei chocada com Portugal porque
nós africanos, pareceu-me a mim que éramos muito mais modernos, muito mais atirados para a frente, não é? E achei Portugal muito, muito atrasado e muito pobre. E pronto, nós realmente, os africanos, acho que éramos muito mais atirados para a frente, muito mais avançados, civilizados, acho eu. Eu e meu pai, quando voltámos de Moçambique, trabalhámos para a ONU, que estava envolvida numa maciça operação de repatriamento de refugiados de Angola. E costumávamos ir várias vezes por semana à Luanda e a Nova Lisboa buscar refugiados que enchiam os aeroportos. Era uma situação catastrófica. Havia milhares e milhares e milhares de pessoas nos aeroportos à espera de serem repatriados. Pessoas de todos os anos sociais, pessoas, empresários de sucesso, ricos, pobres, mas muitos empresários que ficaram sem nada por causa da Guerra Civil e que vieram para Portugal procurar fazer vida. Quando nós chegamos a Portugal, notámos uma certa indiferença da parte dos portugueses para connosco, os africanos, não é? Mas penso que hoje em dia esse problema já foi ultrapassado, porque eles até acham que os africanos é que estão na moda e acho que, de certa maneira, pronto, cultivam muito essa onda dos africanos, da música africana, da maneira de estar da vida dos africanos, não é? África ha sido una influencia modernizante y después de la revolución, Portugal encontró otra. Es el sentimiento más nuevo en Europa y los jóvenes portugueses lo han adoptado con facilidad. Ao contrário das gerações anteriores, os jovens agora têm uma noção e uma concepção diferente do que é ser europeu. Pela primeira vez, os portugueses percebem que podem ter nascido em Lisboa, mas facilmente poderão agora ir estudar para Londres e depois ir trabalhar para Paris e mudar de emprego e sair de imediato para Bona. Quer dizer, há uma noção diferente de que, de facto, não fazem parte de um império português, mas fazem parte de um espaço cultural totalmente diferente que é o espaço europeu. Portugal ya no es el país más pobre. El año pasado tuvo el crecimiento económico más rápido de Europa. Pero aún queda una duda, un sentimiento de pérdida por los cambios. 10 anos para cá, a música portuguesa não existia quase. Com a música, o que eu decidi fazer há muitos anos foi, de certa forma, promover a composição e a divulgação de mensagens na minha própria língua, porque só na minha própria língua é que se podem dizer determinadas coisas. Portugal fazer parte da comunidade europeia parece-me que é positivo, porque não podemos continuar a funcionar sozinhos. Há o risco, obviamente, de tornarmos como os outros todos, de perdermos uma identidade. Mas dado que Portugal é tão aberto a influências exteriores, para não perdermos essa identidade temos primeiro que a descobrir, saber o que é que ela realmente é. Suponho que ainda estamos à procura. Portugal es un país que no se ha acostumbrado a su libertad ni a sus nuevas posibilidades, inseguro de su nueva identidad. Su destino siempre parece estar en su país y en otros lugares para vivir ahora sin olvidar otros tiempos. Es un pueblo de saudade.